A paz seja convosco, amém, igreja? Vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração, aonde o nosso Deus já se faz presente. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom buscar a sua face, buscar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E você também que se encontra aí na sua casa, ou onde você estiver, eu quero te pedir que você possa colocar um copo com água, uma garrafa com água, perto do seu aparelho, porque em determinado momento nós vamos estar orando, consagrando essa água, e essa água ela será consagrada ao Senhor, e você, ao beber essa água, ou dar para alguém que tem alguma enfermidade, se você crer, tendo fé, essa pessoa será curada através dessa água que está consagrada pelo Senhor Jesus. E você vai ver o poder do nosso Deus, que o nosso Deus ele opera milagres, amém? Então já deixe preparado aí, perto do seu aparelho, a sua água, para que em determinado momento o pastor estará orando, consagrando esta água, amém? Então, eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e fizesse esta oração juntamente comigo, amém? Senhor meu Deus, aqui estamos em Tua presença, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Pai, opera em nossas vidas, conceda-nos o milagre, a vitória, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor, em nome de Jesus, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória por todos sempre. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Eu quero te dizer que o varão de guerra está aqui nesta hora. O varão de guerra está aqui para lutar. Então você, juntamente com o Senhor, né? Vamos lutar, porque a batalha pode vir, mas a vitória o Senhor nos garante, amém? O varão de guerra, ele desceu na terra e ele chegou para guerrear, amém? Então guerreie junto com o varão de guerra e tome posse da tua bênção, da tua vitória, daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Então assim, com as palmas bem alegres, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Onde está seu Deus? Onde
Senhor. Eu quero te dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem firmes, fortes, para sempre. Amém? Então que você possa lançar a sua confiança no Senhor. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Amém, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso pastor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Oh, maravilha! Glória a Deus! Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está participando deste culto, que Deus te abençoe, que este culto esteja sendo uma bênção para a tua vida. E reforço dizendo que não deixe colocar do lado deste teu aparelho um copo de água ou uma vasilha com água, porque bem distante estaremos consagrando ao Senhor para que ela se torne o remédio da tua saúde e a unção que você precisa para viver aquilo que Deus vai falar no teu coração. Nós vamos ver um trecho bem conhecido que é João 15:16.
João capítulo 15, o versículo 16. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, 16, que diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém. Amém? Glória a Deus. Poderia sentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos na casa do Senhor mais uma vez. Hoje, pela segunda vez, que já tivemos pela manhã, no horário de 8h30, o primeiro culto, e agora o segundo culto. Estamos vindo da campanha Manto Consagrado, que terminou domingo, semana passada, a campanha Manto Consagrado. E o culto de hoje e de domingo, da primícia, nós estamos preparando para a próxima campanha, que vai ser realizada em agosto. Por isso que nós meditamos nessa palavra de João 15,16, que é uma palavra direta, objetiva e prática para as nossas vidas. Primeiro começa dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas sou eu que escolhi vocês. Então a gente começa aprendendo que o privilégio de ser escolhido por Deus. Ser escolhido, irmãos, é mais do que chamado. Porque uma pessoa chamada e uma pessoa escolhida está à frente daquele que é chamado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque às vezes Deus chama todos. Todo mundo é chamado. Vinde a mim, cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado, para mim te aliviar. Mas o versículo 28, depois vem o versículo 30, 29 e 30. Vinde a mim, cansado, sobrecarregado, para mim te aliviar. Mas aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim você vai encontrar descanso para a tua alma. Então, chamado são todos. Todo ser humano é chamado. Todo mundo que a gente panfleta, encontra um folheto na caixa de correio, na rua, manda mensagem para a pessoa na rede social, que eu não sei se vocês fazem isso, que eu já coloco na segunda-feira. Qual é a semana que nós estamos vivendo? A da saúde. Eu coloco na segunda-feira. Eu coloco lá, Semana da Saúde. Coloco também a passagem bíblica. Inclusive eu não vejo muitos jovens e adolescentes meditando em versículo nenhum. Vou cobrar deles mais à frente. Porque eu não vejo nenhum deles lá colocando qual versículo eles acharam mais importante. Com certeza, então não lê a Bíblia. Com certeza não lê. Se lesse, ia colocar. Eu não vejo eles colocando. Não vejo nenhum jovem colocando. Lá, dizendo, ó, o versículo mais importante foi esse. O versículo mais importante é esse. Jovem, adolescente. Eu não vejo. Eu não vi nenhum jovem adolescente colocando versículo lá. Vejo mais adulto colocando. É como eu vejo ele nas orações. No sábado. Aqui orando, intercedendo. Chegaram a colocar até a escola, a classe deles no sábado. Mas eles não vinham nem na escola nem na fundação. Eu não entendi. Diferença da mocidade nossa, né?
que a gente era pior de igreja. Falava de uma coisa ali e ficava enfiado lá. Qualquer coisa. Principalmente oração. É que ficava enfiado na igreja. Mas por isso que ele permaneceu até o presente momento, porque o que a gente plantou, né, com Deus, de oração, leitura da Bíblia, de participação, quando a gente era jovem, porque na nossa maioria viraram pastores. Viraram pastores. Quase todos nós, que era daquela mocidade. Mas nós éramos pior de igreja, pior de Bíblia. Qualquer coisa que tinha na igreja em matéria de atividade, nós da mocidade éramos os primeiros a estar lá. Nós sentávamos no primeiro banco da igreja, que nós aprendíamos Corinto para ensinar para o resto do povo, o resto da igreja. Às vezes a igreja enchia tanto, que aí os diaconatos já vinham, porque chegavam pessoas idosas, mulheres grávidas, ou até com criança, aí o diaconato já vinha aonde nós estávamos, a gente já olhava assim, já levantava. A gente levantava e encostava no altar, para dar um lugar para quem chegou atrasado. A igreja estava lotada, sem brigar, irmão, sem brigar, sem briga. Eu já vi igrejas, né? Pessoas brigando porque pegaram o lugar dele. Eu cheguei mais cedo, eu sentei, aí a pessoa chega atrasada, eu tenho que dar lugar para ela, gente. Eu queria isso aqui, não queria ver essas carinhas lá de não, queria ver. A gente tem que dar lugar para idosos, mulher grávida, chegando na igreja atrasada, para sentar. Na nossa época, assim. Aí nós se levantávamos e encostávamos no altar. Isso é na nossa mocidade. Ou senão nós sentávamos no chão, na frente assim, nós ficávamos lá sentados, participando de tudo. Essa era a nossa atividade, mocidade e adolescente. Mas, vamos lá. Um chamado é uma coisa, o escolhido é outra. Porque todos são chamados, mas poucos são escolhidos. O escolhido é aquele que é selecionado, aquele que o Senhor tem nele uma expectativa de realização. Quando uma pessoa é escolhida por Deus, Deus tem nela um propósito pelas quais ela está sendo o quê? Escolhida. E a gente olha na Bíblia e vê o quê? Vários exemplos de pessoas que foram escolhidas por Deus com um propósito. Várias pessoas. Desde rei, como Saul, como Davi, Moisés, né, que foi escolhido para tirar o povo do Egito, e muitos outros que foram escolhidos com o propósito de Deus. Para quê? Para poder ser uma bênção do Senhor aqui na terra. Para ser a bênção de Deus aqui na terra. E todo aquele que foi chamado e escolhido de Deus sentiu-se privilegiado. É o que a gente tem que sentir no dia de hoje, na geração de hoje. Nós temos que sentir que nós somos privilegiados por ter sido escolhido por Deus para o seu serviço na nossa geração, no nosso tempo. E ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Com propósito, designei, nomeei, autorizei, para que vade e dê fruto. Porque uma vez que o Senhor chama, ele disse: vem. Mas quando o Senhor escolhe, ele disse: vai, vai. Porque muitas vezes a pessoa, ela recebe o chamado de Deus, vem. Então a pessoa vem para o Senhor, porque ela vem atribulada, enferma, com problema, com dificuldades. Ela vem fraca e recebe a bênção, porque ela veio ao Senhor. Mas a partir do momento que a gente veio,
como ele diz em Mateus 11, 28, agora aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Venha aprender de mim. Porque tem pessoas que vêm ao Senhor, recebem a bênção e vai embora, e nunca mais volta. Só volta quando ela tiver outro problema, quando ela estiver passando outras dificuldades, quando ela estiver passando outras lutas na vida, aí ela vai lá, chegou lá na igreja. Quantas pessoas que às vezes esteve na igreja, sumiu, e aí a gente agora encontra com ela na rua ou em qualquer lugar. Ó, você sumiu da igreja. Eu estou precisando voltar, viu? Estou precisando voltar. Estou sentindo que estou precisando voltar, mas não volta nunca. Só vai voltar quando tiver outro problema, quando tiver outra dificuldade, quando tiver outra luta. Aí a pessoa volta. Mas aquele que vem e permanece, esse permanece para quê? Para aprender de Deus. Porque você não vem só para ficar aqui, para ficar e embora, não. Para que tem pregação na igreja? Porque você não precisava pregar. Faz um louvor, faz uma oração, e embora. Mas por que tem pregação? Para ensinar, ministrar a palavra de Deus. O louvor, ele é como o arado que prepara a terra para receber a semente, que é a palavra de Deus. Receber a semente, que é a palavra de Deus vai ser implantada ou plantada nos corações. E a palavra do Senhor é a semente que está sendo plantada, que está sendo ensinada. Hoje é o último culto do mês de julho. São 18 cultos. 18 cultos. E sem contar os encontros. Os encontros que tiveram no mês de julho. Só culto oficial, 18. 18 cultos. Então tem o quê? 18 pregações. Porque nenhum culto que aconteceu na igreja não teve nenhum culto sem pregação, sem leitura da Bíblia, sem a pregação da palavra. E a pregação da palavra para quê? Para encher linguiça? A pregação da palavra, ela é para ter tempo, um tempo que vai ficar dentro da igreja? Não, irmãos. A pregação é o ensinamento de Deus. É a direção que Deus dá para aquela igreja, para aquele povo que estão ali naquele tempo, naquele horário. Então a pregação é isso. É o ensinamento do Senhor. E você que veio, que aceitou o chamado de Deus um dia e veio. E aí você permaneceu. Você voltou. Olha, você voltou. E aí você voltou no mês seguinte. E você voltou no semestre seguinte. E você voltou no ano seguinte. E muitos de nós já tem 20, 30, 40. Eu já estou há mais de 50 anos que eu estou na presença de Deus. E todas as vezes que a gente participa de algum evento, tem pregação da palavra, tem ensinamento da palavra. Por quê? Porque por trás de toda promessa que tem na Bíblia, tem uma mensagem que tem que ser praticada. Praticada. Por isso que o Senhor diz: vem, você cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Mas aprenda de mim. Como que o Senhor vai ensinar? Através da nossa vida, através da pregação, através da leitura da Bíblia, através do estudo bíblico, através da escola bíblica, através do ensinamento. Deus então vai o quê? Falar, ensinar, direcionar, para que nós possamos ser aquilo que Ele espera que a gente seja. Por isso que Deus não vai escolher uma pessoa que foi chamada, veio e cascou fora. Nunca mais voltou, não continuou. Mas Deus vai escolher
aquele que vem e permanece, aquele que vem e continua. Tanto é que a gente continua, que a gente chega ao quê? Ao batismo, se torna membro da igreja, porque na igreja a gente é, primeiro, visitante, depois a gente se torna frequente, depois se torna membro, porque a gente batiza, a gente se torna membro do corpo de Cristo em primeiro lugar, e depois da igreja que a gente congrega, e depois se torna líder, porque líder não é só o presidente do grupo, líder é o que apoia, é o que participa, tem tanta coisa na igreja que precisa de líder, tem tanta coisa para trabalhar na igreja. Tem um líder principal, que eu considero o líder principal, que é aquele que está à frente de um grupo, e líder secundário, que é aqueles que apoiam, que dão suporte àquele ministério. São os líderes secundários. Mas tem tantos ministérios na igreja que precisam de ser ocupados, também a nossa igreja. Mas isso só vai acontecer na vida de quem permanece. E o permanente é o que vai ser escolhido. Escolhido com um propósito que Deus vai designar, que Deus vai autorizar, que Deus vai nomear. Nesse texto que nós lemos, João 15,16, ele disse o quê? Designei para que vocês vão e deem fruto. Ao propósito, vão e deem fruto. Então o fruto é o quê? Orar, jejuar, participar, contribuir e ganhar almas. Esse é o fruto. E há tempos atrás, nós aprendemos que o Senhor se alimenta do fruto que nós produzimos. Você produz, o Senhor se alimenta. Naquela passagem que Jesus cedo procurou fruto na figueira e não achou. E ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou até a raiz. Por quê? Porque ela não tinha um fruto sequer, ela só tinha folha. Porque ele nos ensina que fruto deve ser dado em tempo e fora de tempo. Em qualquer tempo é hora da gente frutificar. E nesse texto, o propósito de Deus para a nossa vida foi: vá, dê fruto. Então, nós temos que observar. Eu tenho orado, tenho jejuado, como hoje, por exemplo, é o jejum por nós mesmos. Sexta-feira pela família e domingo pela igreja. Além de nós ter ao longo do ano o jejum de 40 dias, né? Os 21 dias, quando acontece. Mas vamos lá, dê fruto. Mas esse fruto não pode apenas ser dado. Eu estou dando fruto, pastor. Meu Deus, nas minhas orações, eu tenho dado fruto, meu Deus. Ele não quer que a gente apenas dê fruto, mas ele diz: e esse fruto permaneça. O fruto tem que permanecer. Então o fruto não é apenas ser dado, mas o fruto ele tem que permanecer. Então as nossas orações têm que permanecer, o nosso jejum tem que permanecer, a nossa participação tem que permanecer, a nossa contribuição tem que permanecer, e a alma que a gente ganha tem que permanecer, tem que continuar, tem que prevalecer, tem que continuar na presença do Senhor, no mesmo processo que aconteceu com cada um de nós. Um dia a gente veio, foi visitante, se tornou frequente, virou membro através do batismo e depois viramos filhos. Depois nos tornamos filhos. Ou líder principal, ou líder secundário.
livro que apoia, que dá suporte ao ministério que está sendo realizado. Então, o processo que aconteceu com cada um de nós, aquele fruto, aquela parte do fruto, que é a semente, que eu faço a comparação com uma laranja, a semente, ela vai fazer o quê? Gerar uma nova planta, um novo pé que vai gerar fruto. Como a gente também, um dia foi uma semente que alguém nos ganhou para o Senhor, nos ganhou para Deus. E a gente hoje somos a árvore, porque nós permanecemos, nós continuamos. E nesse continuar, Deus então foi selecionando, separando, escolhendo. Ó, você vai cuidar das mulheres, dos homens, do infantil, da educação, dos homens, da mocidade. Vai cuidar do trabalho de rua, vai fazer cobertura a hospitais, a creches, asilos, formando grupos que vão fazer o quê? Que vão ajudar, abençoar esses lugares, porque foi escolhido com propósito. Não foi escolhido por ser escolhido, mas escolhido para um propósito, para ser e fazer aquilo que Deus quer e aquilo que Deus espera. E esse fruto permaneça com resultado, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Então, o que a gente tem que aprender, que se o que eu peço para Deus, e eu quero que Deus me responda e me abençoe, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser produtivo no reino dele. Porque a última frase desse versículo fala assim: para tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele possa te conceder. Então muitas vezes a gente já está na igreja há tempo, e a gente está pedindo para Deus alguma coisa, e Ele pode estar até ouvindo, mas não responde. O que a gente tem que observar? Eu tenho sido frutífero, eu tenho cumprido o propósito pelas quais eu fui chamado e escolhido de Deus. No meu tempo, na minha geração, eu tenho cumprido aquilo que Deus me chamou e me escolheu. Porque Ele fala: tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vai te conceder. Mas por que Ele não concede tudo? Porque a gente não tem sido o que Ele tem esperado de nós, o que Ele tem aguardado de cada um de nós. Às vezes, tem certas coisas que a gente faz na obra, ou a gente faz mecanicamente, ou faz forçado. E você sabe que uma coisa que agrada ao Senhor é quando a gente faz as coisas para Ele espontâneo. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele era espontâneo. Ele não fazia nada forçado, obrigado. Não, ele fazia as coisas espontâneas. Espontaneamente, Davi começava a salmodiar o Senhor, adorar o Senhor, fazer as coisas para o Senhor, levar o nome do Senhor aonde ele estava, aonde ele ia. Ele levava o nome do Senhor para aquele lugar, para aquelas pessoas. Aonde ele estava, ele fazia com que o nome do Senhor se tornasse conhecida aquelas pessoas.
esse armário está cheio de folheto. Você carrega o folheto dentro da sua bolsa? Quando você tem uma oportunidade, você entrega para a pessoa que chega reclamando com você da vida, da sorte, e você fala: Deus tem a bênção para você. Olha o folheto aqui. Principalmente aquele que fica ali, ó, perto daquele do visitante, que fala: não só das massas. Que ele tem uma parte que é para a pessoa escrever também os seus dados, quer dizer, nome, se tem telefone, anotar, soltar e ficar na outra parte escrita: vida abundante só em Jesus. É um tipo de folheto que a gente tem que carregar com a gente, irmão. A gente tem que ter com a gente. Qualquer pessoa que chegar e a nossa está até pior. A gente arranca para a pessoa e fala: aqui, ó, eu tenho um Deus que pode mudar a sua vida e a sua sorte. Faça um pedido aqui que eu vou levar. Aí tem lá uma lista de coisas que a pessoa vai achar, escrever um verso, se não tem na coluna, vai soltar. Que eu já vi gente aqui na igreja ficando com tudo, não deu para a pessoa a mensagem. Um dia eu falei para a irmã, tem alguém na igreja, aí ela vai, a pessoa escreveu um pedido, não sei o quê, aí ele perguntou tudo para mim, para a irmã, mas tinha que dar para a pessoa a mensagem, que está com os dias, horário de culto, endereço da igreja. Sabe o que passou isso para ela, não? Tem que passar, gente, olha, presta atenção no que está fazendo. O folheto, ele é até picotado, tem um picotinho assim, ó, que é só puxar para ele solta. Mas alguém aqui na igreja fez isso com um visitante, uma pessoa que passou na igreja, entregou para a pessoa, ela fez o pedido, aí de repente entregou para mim. Eu falei: irmão, você deixou de entregar para a pessoa a mensagem que tinha que ficar com ela. Faz a coisa direito. Porque a gente precisa de ser o quê? Espontâneo para Deus. Nós precisamos ser espontâneos para o Senhor. Então, se Deus nos chamou e escolheu com um propósito, então nós temos que cumprir esse propósito. Nós temos que estar prontos para cumprir esse propósito. Por quê, pastor? Porque aqui na terra, os nossos pés são os pés de Deus. As nossas mãos são as mãos de Deus. A nossa boca é a boca de Deus para abençoar, para ensinar, para ministrar. Os nossos olhos são os olhos de Deus. Isto é algo que eu e você devemos estar conscientes disso. Que nós somos os pés de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus. Nós somos tudo de Deus aqui na terra. Que Deus precisa de nós para atuar neste mundo, nesse planeta. Ele precisa do ser humano, porque ele é espírito. E como espírito, ele não pode atuar. Ele deu legalidade ao ser humano para atuar. Tanto é que para salvar o homem, ele tem que vir em carne. Ele teve que ser homem, como qualquer outro homem. O apóstolo João diz na sua carta: aquele que não crê que Jesus veio em carne, não é dele. Não é dele. Então, para ele ter legalidade, para dar a salvação, a vida eterna ao homem na terra, ele teve que fazer o quê? Ser homem também. Ele teve que vir como homem.
Ele teve um corpo como meu, como o seu. Ele precisava comer, ele precisava beber, ele precisava dormir, ele precisava tomar banho, ele precisava ir no banheiro. Ele precisava, como qualquer ser humano, para dar legalidade. E assim, desde o princípio, quando Deus criou, pois Adão e Eva, então era ele que vinha, pessoalmente conversava. Mas após o pecado do homem, por causa da sua iniquidade, que o separou de Deus, Deus então passa a usar o próprio homem para atuar aqui na terra, para agir aqui na terra. E assim então vem passando as gerações, os tempos, até chegar à nossa geração. A nossa geração. E na nossa geração, como nós temos sido? Como nós temos atuado como boca de Deus para abençoar, para pregar e ensinar, com os pés de Deus, com os pés do Senhor, para ir. Por isso que ele fala: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ele falou: ide. Ele não falou: ore. Não, ele falou: ide. Ide, faça discípulo. Ide. Por quê? Ele quer que a gente caminhe para fazer. Eu lembro que no culto da manhã, eu cheguei a mencionar aqui sobre cobertura que a nossa igreja chegou a fazer. A nossa igreja chegou a fazer, hoje não faz mais. Por que não faz? A nossa igreja fazia aquela cobertura no julho. Qual era a cobertura? Tinha irmãs que saíram de casa com esse propósito, e lá no Júlia, para abençoar os enfermos lá. Não é só ficar lá: Deus tem misericórdia dos internados lá no Júlia, dá cura para eles. É o hospital mais próximo da nossa igreja. Então tinha irmãs aqui, cadastradas, que saíram de casa num dia de horário. Aí elas tinham o quê? Os pés dessas irmãs eram os pés de Deus, e caminhavam em direção ao Júlio. Os olhos dela eram os olhos de Deus, e quando chegava lá, olhava os enfermos. As mãos dela eram as mãos de Deus, que tocavam os enfermos, que ungiam os enfermos. A boca delas era a boca de Deus, que abençoava. É a mesma coisa, eu não sei se aqui tem algum asilo. Aí de repente um grupo de irmãos fala: vamos abençoar o asilo assim. Vai ser o pé de Deus, vai ser a mão de Deus, vai ser os olhos de Deus, e vai lá abençoar. Inclusive, eu fiquei sabendo, não sei se ainda tem, essa pessoa, se é vivo, se ainda faz, que lá no Júlia, ele é barbeiro. Ele ia lá só para fazer a barba das pessoas que estão lá internadas. Eu pergunto: será que Deus ia lá e fazia a barba dos homens lá internados? Claro que não, irmão. Que fazia esse barbeiro, que ia lá, que era a mão de Deus, e fazia a barba daqueles homens que estavam lá internados. Será que é Deus que vai lá, num asilo, passar esmalte na unha daquela velhinha que está lá, que muitas vezes está lá até jogada, que a família nem vai lá ver? É Deus que vai lá passar esmalte na unha dela? É Deus que vai lá arrumar o cabelo dela? Não, irmãos! É a igreja! A igreja que faz isso! A igreja de Deus! Porque a igreja é os pés de Deus, é a mão de Deus, é os olhos de Deus, é a boca de Deus. Por isso, irmãos, o Senhor disse: eu te chamei, mas eu te escolhi. E a gente tem que se sentir privilegiado por isso, por poder fazer parte desse
time desse exército que faz isso. A gente não tem nem grupo de gente que vai na UPA aqui, que cobre a UPA. Não sei se tem alguma igreja que faz isso. Mas próximo, que nós tenha diamante da nossa região, tem diamante de outra região. Tem outras igrejas aí, de outras denominações, que possam fazer essa cobertura. Porque não adianta só nós orar, Senhor, envia os teus anjos lá e faz a obra. Quem é os anjos? Eu e vocês. Que vamos lá fazer a obra. Que vamos lá ministrar sobre aquelas pessoas. Que vamos lá fazer o que tem que ser feito em nome de Jesus. Então, irmãos, o que eu quero é que cada um de nós saia daqui hoje consciente de uma coisa, que nós somos o instrumento de Deus na terra, que Deus usa, que aqui na terra os nossos pés é os pés de Deus, as nossas mãos é as mãos de Deus, a nossa boca é a boca de Deus, os nossos olhos é os olhos de Deus. E Deus só vai atuar em algum lugar se a gente atuar. Agora, no bairro, é nós que somos Deus atuando. Nós que saímos panfletando, convidando, nós estamos sendo a boca de Deus, chamando as pessoas para o Senhor. Nós estamos chamando eles para vir, através de folheto, rede social, através de uma visita. Nós estamos lá fazendo o quê? Tentando envolver essas pessoas para o reino de Deus. Mas Deus está nos usando os nossos pés, Ele está usando a nossa boca, Ele está usando as nossas mãos, Ele está usando os nossos olhos, Ele está usando a nossa mente. Por isso que a gente precisa de quê? De estar disposta a entregar cada membro do nosso corpo ao Senhor como instrumento dele, para ser usado nas mãos dele. Inclusive tem um texto que deixa eu ver encontro aqui, para a gente fechar. Acho que é Romanos 3, onde o Senhor, ele menciona algo importante que o apóstolo Paulo escreve. Eu não tinha separado, mas veio agora. O Espírito Santo trouxe a minha memória. Que diz assim, Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidades de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos por Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu.
para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que você obedeça às suas paixões. Também não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento da injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Então, os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. Isso quer dizer, Deus tendo acesso a cada membro do nosso corpo para agir aqui nessa terra em prol do teu reino. Eu li Romanos 6, de 1. Eu vim de 1 até o 12. Eu vi até o 13. Eu li do 1 até o versículo 13 de Romanos, capítulo 6. Para que você e eu possamos conscientizar que Deus age aqui nessa terra através de cada um de nós. Através do nosso corpo, da nossa vida, é que Deus age aqui nesse planeta. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao coração da igreja, e que esta palavra crie raiz e fortaleça a todos nós, que a gente possa, Deus, saber que fomos chamados, escolhidos com o propósito de viver no Senhor e para o Senhor. Que o Senhor age aqui na terra pela nossa vida e através da nossa vida. Que os membros do nosso corpo são consagrados a Ti para ser usados em Tuas mãos. Assim como nós tivemos as 7 unções no nosso corpo, para que o Senhor possa ousar através da nossa vida. Pai, eu abençoo a este que assiste este culto em algum lugar, consagra esta água que sai do lado do seu aparelho, para que ela se torne um remédio da tua saúde, para que ela seja a cura para o teu corpo, mas também seja a unção que você precisa, para que possa viver o que Deus tem falado com você nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.